Nós estamos de volta com Conversas Cruzadas, são 10h28 aqui na TV Com, temperatura de 25 graus e chovendo aqui na cidade. Aliás, algumas regiões de Santa Catarina hoje tiveram problemas, principalmente no sul do estado, por conta da ocorrência de um ciclone na região do oceano, mas que trouxe ventos e chuva e alagamentos, principalmente em Criciúma, no sul do estado. Informações estas que nós vamos ampliar ao longo da programação da TV Com amanhã e também na RBS TV, já no Bom Dia Santa Catarina, nos primeiros instantes da manhã. Bom, vamos adiante com o nosso debate, hoje falando sobre mulher no mercado de trabalho. Chegou uma manifestação aqui do Wellington Santos da Trindade, obrigado Wellington, ele diz: o fato é que as mulheres são mais confiáveis e mais responsáveis em qualquer função que possam exercer. É isso, Luzia? Acho que nós somos suspeitos em falar, mas a gente tem que... Não, mas nós não temos outros homens para contestar aqui. Não tem homens para contestar, mas eu convivo com vários empresários da região na minha atividade profissional e as pessoas que percebem o valor da confiabilidade e da fidelidade valorizam muito esse aspecto no comportamento da mulher no ambiente organizacional. Então, ter um olhar diferente, criar alguns paradigmas, entender, criar políticas adequadas que sustentem essa mão de obra satisfeita no seu ambiente de trabalho. Eu não tenho dúvida que é muito mais fácil trabalhar com mulher. Secretária. Teve um elemento da pesquisa interessante que diz respeito a isso também, que, ok, nós somos quase metade da força de trabalho, mas que força de trabalho é essa, né? Os cargos, são os cargos, eu vou generalizar dizendo cuidadoras. Sim. É a recepcionista, é o auxiliar de escritório, é a enfermeira, ou seja, esses cargos, esses empregos que tem na sua estrutura o cuidar de alguém, o ajudar alguém a desenvolver a sua atividade. Então, quando a gente diz 44%, não é 44% de tudo, né? É 44% que precisa ser adjetivado, né? E eu sou de carreira da Justiça do Trabalho e tenho um exemplo muito interessante do que é a competência da mulher, mas também o que nós enfrentamos para poder avançar nas nossas carreiras, né? O primeiro passo da carreira do judiciário trabalhista é o concurso público para juiz substituto. A maioria, muitos anos, são mulheres que são aprovadas, a maioria. Na instância seguinte, que já depende de algum grau de articulação, elas caem drasticamente a participação, até que leva ao Supremo Tribunal Federal, que nós temos uma participação histórica das mulheres, baixíssima, né? Que nós tivemos, a nossa geração viu a primeira mulher que foi para o Supremo Tribunal Federal, né? Eu estou trazendo o exemplo do judiciário porque é um espaço que o início da carreira independe de articulação política, depende de competência, as mulheres são maioria, e aí quando a gente precisa de mais articulação política vai caindo a nossa participação, que é um dado também que a gente precisa considerar. Nós somos metade da força de trabalho, mas a metade que carrega piano. Claro. É a que dá sustentação para o grande mundo do trabalho desenvolver suas atividades, de uma forma geral, né? Nós somos ainda minoria nos cargos, mesmo no setor privado, nós somos minoria nos cargos de chefia, de gerenciamento. Nesse momento, ainda nós, a exemplo do que nos cargos públicos, nós ainda somos o menor contingente. Sim. Posso complementar? Claro, na minha percepção, eu sempre fico me questionando, né? Por que tem um número tão pequeno de executivas no posto de trabalho? Historicamente, vamos lá, nós vivemos um desenvolvimento da carreira feminina como executiva tem 20, 25 anos. Eu acho que ainda é muito recente para a gente ter uma gama de mulheres à frente. Eu acho que a sociedade vem mudando o seu comportamento e isso vai exigir uma participação mais ativa da mulher. Digo isso pelo seguinte, teve uma pesquisa feita pela revista Veja, alguns anos atrás, e que ela fez uma grande investigação para entender por que tinha tão poucas mulheres. E a grande maioria das mulheres que declinaram da sua carreira profissional foi por uma opção. Elas não quiseram continuar porque os desafios eram muito grandes, tinham muitas viagens, era uma exigência além do que ela estava querendo se propor na carreira. Enquanto que o homem se submete, até por uma questão de desafio, de busca de questões melhores, de proporção financeira e tudo, a mulher, ela apresentou esse viés. Então, assim,
De novo, vem a questão cultural, né? E ainda realmente eu concordo, acho que tem pouquíssimas mulheres, mas a exigência é muito maior, né? Você pega uma mulher num cargo político, a vida dela se transforma numa outra realidade. A gente estava falando isso fora. Nós mulheres profissionais que temos vivência pública, que pode ser na política ou pode ser como a Fernanda, o setor que ela está representando aqui, além de tudo, nós temos que estar impecáveis, com as unhas lindas, igual das duas, que não é o meu caso. Tem que estar impecável. Ninguém diz que um gestor tal está fora de forma. Sim. Ninguém diz que o gestor tal está feio, mas falam da mulher. Né? Nos cobram isso. E não é só no setor público, né? Para todas nós. Tem essa cobrança também, né? Então a gente tem que ser a mãe maravilhosa, a mulher maravilhosa, profissional, além das suas competências, né? Tem da parte da aparência que vem. Eu não desassocio que a vaidade feminina tem que estar aliada à vida profissional. Não precisamos perder a nossa feminilidade. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que ela tem que manter. E eu acho que dá conta. A questão é que a gente não pode manter tudo que a gente talvez fizesse, né? Eu falava outro dia numa palestra que as mulheres têm que também selecionar, optar, tornar a vida mais fácil. Sim. Não dá para você ser a faxineira, a dona de casa, você vai ter que escolher alguns papéis. Se você parte para uma outra alternativa, você vai ter que se desprender de alguma coisa. Às vezes coisas que você gosta, atividade doméstica, fazer de doméstico, mas estar disponível aqui 11 horas da noite talvez não seja para muitos. Então começa por aí. A gente tem que abrir mão de algumas outras coisas. Então saber discernir isso para encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e a opção da carreira profissional é extremamente importante para a gente não ficar se debatendo e desistir da carreira ou desistir do desenvolvimento. Claro. E se culpar também, né? Que eu acho que nós mulheres ainda nos culpamos muito, né? Eu não vejo um político que porque ele viaja muito, porque fica fora, porque a gente fica 15 horas por dia fora de casa, ele se culpar porque não viu o filho. Para mim, é um horror, né? Eu tenho um netinho de 4 anos, quero estar com ele, quero ver, aí uma vez por semana que eu consigo levar ele na escolinha, para mim é um sofrimento isso, né? E tu não vê. Ainda nós somos os responsáveis da casa. E é uma questão mesmo de cultura, né? Porque vale muito mais aquela questão mesmo que sempre é dita da qualidade do que a quantidade. E isso eu posso dizer não só pela gente aqui tá divagando que seria a situação ideal, porque eu vivi isso dentro da minha casa. Então a minha mãe era quem passava mais tempo fora trabalhando do que o meu pai. E mesmo assim nós duas temos uma relação ótima e muito próximas. Sim. Então a qualidade que ela tinha enquanto estava conosco foi disso que valeu. Então vai realmente dessa questão cultural que a gente a todo momento está tratando aqui, que é modificar isso, é trabalhar lá na raiz. Só que isso a gente não vai ter a consequência, a vivência logo imediata, é uma construção. A gente mesmo às vezes se pega tendo pensamentos que são machistas, daí a gente se dá conta, opa, como assim? O que eu estou fazendo? O que eu estou falando? Como você falou, quero ver o meu netinho, e aí sente culpa, e etc. Então, a gente tem isso ainda. Então, são construções mesmo, né? Essa questão da culpa da mulher é que acaba levando ela a algumas decisões e que são consequência daí na carreira profissional que acaba impactando o desenvolvimento dela, né? Eu acho que a Ângela trouxe bem. E aí, saber qual é o momento que ela vai fazer isso, às vezes, como eu comentei antes, a parada de uma carreira profissional é que acaba impactando, né? E hoje eu diria assim, a minha filha tem 23 anos. Desde 4 meses ela foi para a creche. Sim. Não me arrependo, não por isso temos uma relação de minoria, né? Convivemos em tempos adequados, mas eu procurei não me culpar em função dessa circunstância. Porque quando a mulher começa a se culpar, o sentimento, a dor dela de deixar o filho nas mãos de outros faz com que ela decline da carreira. E aí pronto. Então eu concordo que é um pouco da culpa, né, da mulher, do sentimento de maternidade que é trazido culturalmente, né, que não se menospreza, mas que acaba impactando e ainda numa evolução mais rápida da carreira. O Gustavo Correia Maria participa aqui com a gente mais uma vez pelo Facebook. Ele parabeniza as mulheres de uma maneira mais ampla, particulariza as que estão aqui conosco hoje e dizem que elas estão tendo mais espaço no mercado de trabalho porque merecem, conforme lutas que já travam há bastante tempo. E ele diz que essa questão dos salários inferiores, ela é inadmissível, não é justa, mas ele também, assim como nós aqui, não trouxemos uma resposta
clara e objetiva sobre reverter esse quadro, ele também não fez assim, até porque não é tão simples assim. Obrigado, Gustavo, pela tua participação. Bom, nós temos mais um intervalo e nós vamos fazê-lo agora. Daqui a pouco eu vou propor uma discussão aqui que é o seguinte: estava observando alguns textos que saíram essa semana de pessoas que inclusive questionam o Dia Internacional da Mulher. Será que ainda se precisa do Dia Internacional da Mulher como uma forma de homenagear as mulheres, de lembrar essa luta que elas têm diariamente na sociedade? Ou já passou, isso só reforça diferenças, a gente não tem mais que comemorar dessa maneira? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui no programa também. Até já.